Então, a minha esperança é que haja uma compreensão de que, para derrotar a extrema-direita, nós não vamos derrotar no discurso, eles nos vencem. No discurso, a extrema-direita vence, porque a extrema-direita tem uma relação umbilical com o universo digital, a extrema-direita não tem limites éticos para disseminar desinformação. Se for puramente no discurso, eles vão vencer. Qual é a maneira, de fato, de superar a extrema-direita? É desenvolver um conjunto de políticas necessárias para que, finalmente, nós tenhamos uma sociedade fraterna e solidária. Veja bem, é o viés de confirmação. O clã Bolsonaro, e ao que parece, sobretudo Carlos Bolsonaro, o clã Bolsonaro trouxe para o Brasil uma estratégia eleitoral muito recente, que havia sido aperfeiçoada 2 anos antes pela Cambridge Analytica, uma firma de consultoria política na Inglaterra que tinha como um dos fundadores o Steve Bannon. Qual era a lógica da Cambridge Analytica, que continua hoje sendo uma maldição para a vida política no mundo inteiro? É o seguinte: nós sempre fizemos políticas para o cidadão e para a cidadã, não é isso? Sim. Não, não é não. Para o Jair Renan, são para os cidadãos, não é isso? Para o Jair Renan, nós fazemos política para os cidadãos e para as cidadãs, não é? Mas sempre fizemos política para cidadãos e para a cidadania. Quando nós dizemos cidadania, nós falamos num todo. Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek propôs 50 anos em 5. Ele não está propondo para o militar, para o evangélico, para o católico, para o gay, para o heterossexual. Ele está propondo para o conjunto da cidadania. Em 5 anos, recuperar o atraso, desenvolvendo 50. O Jânio Quadros pode propor varre, vassourinha, isto é, a corrupção seria o grande problema nacional. É a corrupção que impediria o desenvolvimento. Se fizermos um salto no tempo, o presidente Lula propôs incluir o pobre no orçamento. É uma proposta para a cidadania. A presidente Dilma Rousseff, no seu segundo mandato, pátria não é a pátria educadora para o militar, o engenheiro, o juiz, o pedreiro, o operário, a dona de casa. Não, a enfermeira, a professora, é para todos. Assim se fazia a campanha até o advento da Cambridge Analytica, porque a campanha era feita para o cidadão e para a cidadã. Tudo mudou, porque a Cambridge Analytica trouxe para a política a lógica da economia digital. Esse é o ponto que ainda não compreendemos de todo, Ricardo. Como assim? Através da compra de dados do Facebook, a Cambridge Analytica teve uma ideia genial, perversa, mas genial. Veja, quando nós entramos no Google e colocamos lá, por exemplo, Ricardo, você passa férias em um hotel caríssimo de frente para a Torre Eiffel com a sua família. Então você entra no Google e coloca lá, hotel mais caro do mundo, Torre Eiffel, Paris, viagem de primeira classe, que são as suas viagens, não é isso? Uma maravilha. Aí você no dia seguinte, abre o computador de novo. O que você recebe sem que você procure? As mesmas respostas que eu acabei de perguntar. Vai ter viagem para Paris lá. Isso, não é isso? Ou seja, as redes sociais transformam o Ricardo Mello, não em Ricardo Mello, uma pessoa com múltiplos interesses, com opiniões diversas, com uma pluralidade que constitui todo ser humano. Para as redes sociais, o Ricardo Mello é alguém que obsessivamente procura viagem para Paris para passar férias com a família. Então, a rede social transforma o sujeito Ricardo Mello num usuário que tem o seu horizonte limitado às primeiras buscas que você fez no Google. Isso é claro para todo mundo, não é? Todo mundo sabe disso, não é verdade? Sim, todo mundo experimenta isso nas suas vidas. Qual foi a intuição da Cambridge Analytica? Veja que coisa genial, mas olha que perversão. E se ela tornar o cidadão um usuário de quê? De que mercadoria? Viagem a Paris em primeira classe? Não. Opiniões, valores. Aquilo que ele quer, dou aquilo que ele quer para públicos específicos. É isso. Então, o Bolsonaro em 2018, porque veja, em 2018 o Bolsonaro era um partido minúsculo, não tinha tempo de televisão, não tinha infraestrutura. Como é que ele foi eleito? Porque ele trouxe para a política brasileira o que nunca havia sido feito no Brasil, o que assegurou a vitória do Trump, o que levou à saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, que é a campanha do microdirecionamento digital. Em lugar de fazer campanha para o cidadão e para a cidadã, através de uma análise de Big Data, através de uma análise dos perfis de usuários, eu descubro que o Ricardo Mello é progressista, que o João César é da esquerda democrática, mas que o Carlos é da extrema-direita, que a Severina apoia a ditadura militar, que o Francisco considera Carlos Alberto Brilhante Ustra, abjeto torturador, um herói.
Então, em lugar de mandar para todos esses, aí ele descobre que existe uma parte dos chamados gays com Bolsonaro, mas também tem os evangélicos fundamentalistas com Bolsonaro. Ricardo, se você colocar na mesma mesa, pergunto para a sua audiência, se eu colocar na mesma mesa o gay com Bolsonaro e o evangélico fundamentalista com Bolsonaro, provavelmente o Bolsonaro perde os 2 votos, não perde? Sem dúvida. Mas ele nunca vai perder esses 2 votos, sabe por quê? Eles nunca estarão na mesma mesa. Cada um deles receberá uma campanha isolada, individual. A campanha para o gay com Bolsonaro apresenta um maquiador, amigo íntimo da Michelle, abraçado ao Bolsonaro. E o gay com Bolsonaro diz, não, este homem não é homofóbico. O evangélico fundamentalista recebe a imagem do Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão, ao lado da Michelle num templo. E ele diz, este homem sim é o homem no qual vou votar. Aquele que considera que o Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói, recebe uma mensagem, um corte, o Bolsonaro dedicando o voto dele a favor do impeachment, em homenagem ao Ustra. Aquele que considera que bandido bom é bandido morto, recebe um corte do Bolsonaro dizendo que bandido bom é bandido morto. Isto é, no microdirecionamento digital, cada pessoa recebe do Bolsonaro uma imagem que confirma aquilo que ela já pensa. Mas como é que o Bolsonaro sabe no que ela pensa? Pelo método criado pela Cambridge Analytica, que reduz cada sujeito a um perfil de usuário. Mas o que é isto? Nós todos sabemos o que é isto. Isto acontece conosco o tempo todo no comércio digital. A extrema-direita trouxe para a política as técnicas da economia digital. Por isso eles são tão fortes na monetização do ódio, por isso eles são tão fortes no uso das redes. Foi claro, Ricardo? Sim, pelo que eu estou entendendo aqui, quer dizer, existem inúmeros Bolsonaros, um para cada cliente, um para cada perfil de eleitor, é isso? Exatamente, é isso mesmo, é isso. E cada perfil de eleitor receberá mensagens específicas para as suas crenças. Quando essa crença já é firme o suficiente, agora você pode reunir o gay com Bolsonaro e o fundamentalista com Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro é mais forte do que as diferenças. Sim, e eles se mantêm unidos ali. E é isso, o ressentimento é uma cola do bolsonarismo, o senhor acha? Porque a gente vê também que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que sempre foi muito desprezado ao longo da sua vida. Vamos lá, essa questão é fundamental. Eu vou aqui mais uma vez, vai ficar clara a maneira como eu procuro trabalhar. Sim, mas com cuidado. Os ressentidos têm todo o direito do mundo de terem seu ressentimento. Vamos ver se é mais concreto? Vamos lá. A extrema-direita não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise de 2008. Assim como o nazifascismo, na década de 1930, não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise da Bolsa, o famoso crash da Bolsa de Nova York em 1929. Por quê? Vamos lá. 2008. Especulação imobiliária e especulação financeira. Uma ameaça de ruptura sistêmica do sistema bancário em todo o mundo, não é isso? Sim. O Barack Obama assume o governo, consegue resolver a crise, ou pelo menos diminuir os seus efeitos. Como? Os Estados Unidos e toda a União Europeia investem no sistema bancário e financeiro trilhões de dólares, porque havia o risco de um efeito dominó. Se um banco quebra o outro, o sistema financeiro internacional quebraria. Colapso mundial. Então eu compreendo que os estados norte-americanos e europeus tenham investido trilhões de dólares para cobrir buraco, roubo feito pelos bancos. É isso que aconteceu. Compreende essa lógica. Agora, me pergunto algo para você, Ricardo. Nos Estados Unidos, a bolha imobiliária levou dezenas de milhares de famílias a perderem a casa, porque havia dívidas de 20, 30, 40 mil dólares. O governo Barack Obama criou um sistema de crédito para ajudar as pessoas que perderam suas casas por 40 mil dólares? Não criou. Na União Europeia, trilhões de dólares foram investidos no sistema financeiro e bancário para evitar uma crise. Compreende-se? Compreende-se. Qual foi a contrapartida? O famoso Estado de Bem-Estar Social Europeu começou a ser minado. A pouco, benefícios foram sendo retirados. A pouco, as aposentadorias foram diminuídas. A pouco, os salários foram sendo achatados. O que o povo viu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil? Que quando tem se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Sim. Se você rouba... Olha o caso das lojas americanas. Se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Se você rouba bilhões de reais, você é um CEO bem-sucedido, não é isso? Recebe ajuda governamental.
Então, criar essa imagem de que o governo atrapalha. Então, mas vamos lá. Os ressentidos que votaram na extrema-direita tiveram razões objetivas para fazê-lo? Tiveram razões objetivas. Como é que você faz, na verdade, para acabar de vez? Não, como é que você faz, na verdade, para tornar a extrema-direita? Porque a extrema-direita sempre existiu, mas era residual. Era aqueles radicais que ninguém... Era o tio do pavê, era o tio do churrasco, que ninguém levava a sério. Agora eles chegaram ao poder. Como é que você faz para que eles voltem a ser o tio do churrasco? Assim, olha, você enfrenta os banqueiros, você taxa dividendos, você taxa os super ricos, você torna o SUS ainda mais eficiente, você melhora a educação pública, você dá aumento real para salário mínimo, você cria políticas reais de transformação social, porque num cenário deste, a extrema-direita não viceja. Então, a extrema-direita vicejou, floresceu no ressentimento, não porque as pessoas são más, são ressentidas, não. As pessoas que se sentem ressentidas com o sistema têm razão para sê-lo. Veja, vamos lá, Ricardo. Eu sou o professor titular da UERJ. Não reclamo da vida, sobretudo porque eu faço o que eu amo. E passar a sua vida inteira cumprindo a sua vocação, eu me considero mais rico que o Elon Musk, porque a minha vida inteira é dedicada ao que eu estou fazendo agora com você. É a minha vocação. É tentar entender as coisas e tentar transmitir da maneira mais clara possível. É ler Shakespeare, é ler Carolina Maria de Jesus, é ler Machado de Assis, é ler Conceição Evaristo, é ler Itamar Vieira Júnior, é ler James Joyce. Olha, que vida boa, não é, Ricardo? É uma vida boa, né? É escrever, é pensar, é tentar ajudar os outros. Eu sou rico, eu sou mais rico que Elon Musk. Eu disponho do meu tempo, eu posso passar aqui 1 hora conversando com você, faço de maneira voluntária, não cobro nada de ninguém, eu converso pelo prazer de tentar esclarecer a opinião pública e de aprender com os outros. É uma vida boa, não é? Ótimo. Sem dúvida. Quando eu recebo meu salário, 27% do meu imposto está retido na fonte. Vai direto para a Receita Federal. Eu ainda pago mais porque eu pago uma porcentagem para o Instituto de Saúde do Rio de Janeiro. De 30% a 35% do meu salário ficam retidos na fonte. Agora, vamos lá. Quanto que os bancos pagam de imposto pelos dividendos que recebem? Zero. Quanto que os super ricos pagam de imposto? 1,5%. Imposto de transmissão de herança nos Estados Unidos. Sabe quanto é, Ricardo? Pode chegar a 40%, pode chegar a 50%. Sabe qual é o imposto de transmissão de herança no Brasil? 4%. Qual é a razão pela qual um juiz ganha 10 vezes mais do que eu? 2 doutorados, um feito em Stanford, tenho 15 livros publicados, editei mais de 30 volumes, meu trabalho está publicado em 6 idiomas. Alemão, mandarim, espanhol, inglês, italiano e francês. Meu trabalho. O meu salário, perto de um juiz, eu sou pobre, embora me considere rico, porque pelo que eu falei. Por que um juiz ganha 10 vezes mais do que eu ganho? Percebe o que eu estou dizendo, Ricardo? Mesmo uma pessoa como eu, que eu não reclamo da vida, eu me considero feliz porque eu faço o que eu amo. É raro isso no mundo de hoje. Mas eu tenho um ressentimento. Eu digo, por que eu pago tanto imposto? Se essas pessoas não pagam nenhum. Agora, imagina se eu trabalhasse na escala 6x1. Aliás, eu já trabalhei na escala 6x1. Imagina se eu trabalhasse hoje na escala 6x1. Imagina se hoje eu recebesse um salário mínimo e meio, tendo 2 filhos. O ressentimento é real e palpável. Ele não é apenas uma ficção inventada pelos... A extrema-direita inventou o ressentimento. A extrema-direita instrumentalizou o ressentimento. O que nós precisamos? De mudanças reais neste país. O dia que nós tivermos mudanças reais neste país, a extrema-direita volta a ser o tio do pavê. E a esquerda, os governos progressistas, meio que se transformaram em sinônimos do sistema, uma vez que já tem tempo, né, que esses governos, desde 2002, praticamente, teve um intervalo Temer, Bolsonaro, mas independentemente disso, foram anos de governos progressistas. Isso coloca diante do cidadão brasileiro como sendo o sistema é esse? Coloca assim. Essa questão é muito importante, Ricardo. Bom que você tenha tocado nisso. Veja, a razão do avanço incrível da extrema-direita no Brasil é um fator geracional, que nós nem sempre consideramos. Vamos lá. Para quem nasceu, qualquer pessoa que tenha nascido a partir, imaginemos que eu não que eu sou velhinho, eu nasci em 65, tenho 60 anos. Imaginemos que eu tivesse nascido em 95, imaginemos. Com 7 anos de idade, ainda sem consciência das coisas, o presidente Lula tornou-se, pela primeira vez, presidente do Brasil. Em 2006, eu tenho 11 anos de idade, já tenho mais consciência das coisas, já acompanho. Ele é reeleito. Em 2010, a sua foi feita por ele. A vitória da Dilma em 2010 não é da presidente Dilma, com todo respeito.
é do presidente Lula. Eu agora tenho 15 anos. Em 2014, até então, a mais acirrada eleição. Eu tenho 19 anos. 6 anos de intervalo. O presidente Lula retorna ao poder. Isto é, a minha vida adulta, a maior parte dela, o PT é sinônimo de poder. Quando, então, o Olavo de Carvalho dizia que a esquerda tem hegemonia no Brasil, tem mesmo. O fato concreto de que o PT no poder, no máximo, foi um partido de centro-esquerda, não vai entrar em consideração. Isso quer dizer que nas últimas 6 eleições presidenciais, por méritos do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores venceu 5 eleições. É um bônus, o mérito do partido de ter vencido. É o maior partido de esquerda do Ocidente. Nenhum outro venceu 5 em 6 eleições. Na eleição que perdeu, com seu líder maior na prisão, o Fernando Haddad chegou ao segundo turno. É extraordinário. De 2025, já se passaram 23 anos. Desses 23 anos, que esteve no poder, 17. Hoje, ainda no Brasil, há uma grande porcentagem de casas que não têm instalações sanitárias básicas. Hoje, no Brasil, dividendos ainda não são taxados. Estamos no 5º governo do PT. Os super ricos não pagam imposto. Quando se tenta cobrar imposto de IOF, o Congresso barra. O Congresso barra e oferece como alternativa cortar o BPC, o Bolsa Família e investimento em saúde e educação. É um prato cheio para a extrema-direita, Ricardo.